Botafogo só aceita vender Igor Jesus por pelo menos 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. O Newcastle bateu o martelo. Almiron só se chegar botando 10 milhões de euros na mesa. É um cara de 30 anos, será que vale essa investida? Gatito se despede do Botafogo. Infelizmente, um ciclo se encerra. Vai com Deus, Gatito, tamo junto sempre. Você mora nos nossos corações, marcou história no fogão. Arthur Jorge fica ou não fica? Isso e muito mais. Eu sou o Rafael, você já me conhece. Estamos no canal Notícias do Fogão. E aqui você tem tudo sobre o Botafogo, todo dia, várias vezes por dia. Tudo que pingar sobre o Botafogo na televisão brasileira, na rádio, na internet, você vai ver aqui. Então vamos começar aqui o vídeo, mas antes de começar o vídeo, você tem que curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos diferentes, tem planos de 3, de 5 reais, tem de 15, tem alguns mais caros, mas com 3 reais e 5 reais você tem planos com valores simbólicos, tá? E você ajuda bastante o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Inclusive, daqui a pouco o Rodrigo Capello aqui no Redação Sport TV para a gente falar de como que o mercado brasileiro tem se tornado atrativo para as empresas, esses multiclubes europeus, investirem nesse cenário de SAF no futebol brasileiro. E acho que muito inspirado no sucesso que foi o Botafogo do John Textor. E nesse sentido... A gente teve uma Libertadores decidida por 2 SAFs, né? Exatamente. Muito bem lembrado. Pedro Rocha, nesse sentido do Botafogo, acho que a gente vai falar sobre o Arthur Jorge, a indefinição da permanência ou não, mas por enquanto algumas saídas, né? O Almiron, paraguaio, meio atacante, é uma sondagem? O que tem de concreto sobre essa conversa do jogador paraguaio no Botafogo? Maurício, a notícia que todo botafoguense quer ouvir, o reforço que o botafoguense espera é o Arthur Jorge, né? A permanência dele. E sempre que tem uma declaração do treinador português, a declaração é no sentido de ainda não sei o que eu vou fazer da minha temporada, ainda não sei como vai ser meu 2025, onde estarei no próximo ano, e isso tudo só deixa ainda mais o torcedor apreensivo. Mas, em contrapartida, o Botafogo precisa pensar no seu ano de 2025, ainda sem saber se tem o Arthur Jorge ou não, e ele quer a contratação do Almiron, camisa 10 da seleção paraguaia, 30 anos, o jogador que está no Newcastle da Inglaterra, não tem sido muito utilizado, mas o que emperra essa negociação, o que deixa o Botafogo mais distante, é a pedida do time inglês, algo em torno dos 10 milhões de dólares. A diretoria do Botafogo entende que pela idade avançada não vai conseguir negociar, depois recuperar esse dinheiro, então é uma pedida que assusta a diretoria do Botafogo, mas esse nome já dá como base o nível de contratação que o Botafogo vai ter para 2025. Um jogador que é o camisa 10 da seleção paraguaia, tá na Premier League, a liga mais forte do mundo. Então, é o alvo do Botafogo no momento. Os valores assustam. Essa frase é um chavão da Central do Mercado. Os valores assustam. O John Textor? Mas o John Textor, imagina, exatamente. Né? Assusta até a página 4, né? Valeu, Pedro. É isso. Muitíssimo obrigado pela participação. Amanhã te vejo, né? Você tá por aqui também. Tamo junto aqui amanhã também, amigo. E aquele negócio, se tocar a sirene na Central do Mercado, qualquer novidade, Grêmio anunciar treinador ou qualquer coisa, só dá o grito que a gente dá prioridade para a informação. Obrigado, meu velho, e até amanhã. Bom, Almiron é esse substituto pro Almada? Ah, não sei. O Almada se encaixou muito bem, né? O Almada entrou com uma luva, né, na proposta do Arthur Jorge. Uma pena que a gente não vai ter mais o Almada aí numa próxima temporada, uma pena para o torcedor do Botafogo, uma pena para o futebol brasileiro, mas isso já estava tudo pré-acordado, né? É isso. E é isso, a política é essa, gente. A política de gestão de John Textor é essa. Como o pacote Luiz Henrique, né? Veio para uma temporada. Vamos ver se ele segura mais uma temporada de Luiz Henrique, acho difícil, né? Porque também está tudo combinado, está tudo meio que... Foi tudo pré-determinado, que o Botafogo seria um rito de passagem, né? Não diminuindo o Botafogo, mas o negócio é assim, o negócio é feito que passagem, né? E isso é o mais importante, para o torcedor do Botafogo, que ficou um ano histórico. Pô, é isso aí. Para ter um segundo ano tão forte quanto... provavelmente com outros jogadores, vai ser com outros jogadores. E no próximo ano também. Essa é a política de gestão.
a cada temporada movimentar, a roda girar. Então o torcedor do Botafogo acho que vai se acostumar com grandes conquistas, vai se acostumar em disputar todos os títulos, mas não pode se apegar a jogador, porque os jogadores vão ficar períodos curtos vestindo a camisa do Botafogo, principalmente aqueles que se destacarem, porque vão representar ativos importantes para o negócio construído pelo John Textor, que envolve outros clubes, inclusive salvar financeiramente alguns desses braços, e hoje o que mais precisa de atenção é o Lyon. Né? Então, respondendo a tua pergunta mais uma vez, o Almiron pode ser uma boa pedida, mas primeiro de tudo, Arthur Jorge, vai ficar ou não, meu querido? Que novela chata, né? Sabe, Pelo porque amor de isso é Deus. determinante para a construção, inclusive dessa reposição de peças. Exatamente. A gente está falando do atraso do planejamento dos clubes que estão buscando treinador, mas isso pode significar também um atraso gigantesco pro Botafogo. A gente já está mostrando na tela a tradicional eleição do jornal espanhol El País dos 5 finalistas ao prêmio, o jornal Uruguai, perdão, dos 5 finalistas do prêmio de melhor treinador estrangeiro de 2024. Prêmio esse que na última temporada 2023 o Fernando Diniz ganhou pela conquista da Libertadores, e nessa 39ª edição quem disputa são esses 5 aí, ó. Gustavo Costas, treinador do Racing, campeão da Sul-Americana sobre o Cruzeiro. Diego Aguirre, treinador do Peñarol, que fez uma campanha muito significativa no Campeonato Uruguai e também na Copa Libertadores. Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, líder absoluto, muito bem nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele, que a gente está falando, Arthur Jorge, uma temporada brilhante, primeira temporada no futebol brasileiro, campeão pela Libertadores com o Botafogo, e fechando a lista o Gustavo Alfaro, técnico argentino que comanda a seleção do Paraguai, também teve uma campanha de destaque nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Paraguai está na 6ª colocação hoje entre os clubes que se classificam para a Copa do Mundo. Arthur Jorge no meio dessa lista. Deixa eu colocar vocês na parede. Para vocês, quem deve ser eleito o melhor? Pós-final da Libertadores, dessa negociação em que você tem principalmente o Arthur Jorge não se colocando como certo, por mais que logo após a nota que o Botafogo soltou, logo depois do jogo também contra o Pachuca, a derrota no Intercontinental, afirmando que o contrato ainda está vigente, existia uma certa mudança da maneira como tanto o Arthur Jorge quanto o agente dele abordaram, né? Porque o agente falou que tinha muitas propostas na mesa, o Arthur Jorge falou que não sabia se ia continuar. No mesmo dia, o Arthur Jorge lá em Portugal fala que ele ainda era treinador do Botafogo, que não tinha nenhuma proposta concreta. Então, é muito comum também, o Textor fez isso com o Luiz Castro, acabou não conseguindo o êxito, mas fez também com o Júnior Santos, que também, em determinado momento desse ano, esticou um tanto a corda por uma renovação. O Textor espera, essa é a característica dele, ele espera o outro lado da mesa de negociação colocar seus argumentos para chegar com uma proposta. É fundamental para o Botafogo a renovação dele, porque por mais que o projeto do Botafogo seja um projeto que naturalmente vai ter mudanças, porque a cada ano, porque os jogadores vão ser sempre valorizados, vão ser revendidos, como a gente já falou do Almada, como o Luiz Henrique, o próprio Igor Jesus, né? O Igor Jesus vai ser muito provavelmente um grande case de venda do Botafogo, porque o Botafogo consegue o contratar via scout em final de contrato, ou seja, não faz um investimento grande, obviamente tem um salário, tem as luvas, mas não precisou pagar a multa, e em 3 meses ele estava na seleção brasileira, sendo titular da seleção brasileira. Então, muito provavelmente o Textor vai fazer 180, 200 milhões de reais com esse jogador. É o que o Botafogo quer, é o que a Eagle Holding quer. Mas, ao mesmo tempo, algumas peças precisam ser mantidas para que haja uma manutenção de projeto, de ideia de time mesmo. O Arthur Jorge é fundamental. Outra figura dentro do campo que eu acho que, por mais que venha proposta, até por ser um jogador mais velho, mas que não deveria ser vendido, para se pensar no Botafogo competitivo, o Savarino. O Savarino foi especulado em clubes, até porque todo mundo foi valorizado, e você perder uma peça como essa vai ser muito complicado, não só para repor, por falta de nomes no mercado, a altura, mas também
porque ele é o maestro dessa orquestra que virou o Botafogo nesse final do ano. Então, eu acho que o torcedor alvinegro tem consigo a perspectiva de que esses grandes nomes, Luiz Henrique Almada, os outros que vierem vão ser sempre para revenda, mas algumas peças precisam ficar. E nesse processo o Arthur Jorge é protagonista, porque foi ele que conseguiu compor, fazer com que esse time jogasse tão bem, tão intensamente, e ele seria muito interessante vê-lo começando uma temporada no futebol brasileiro. Afinal de contas, ele chega em abril desse ano, né? E ele tem um peso, com certeza, nessa negociação para poder ajudar nessa permanência. Éboli, você vê o Arthur Jorge traçando um caminho parecido com o que o Abel Ferreira traçou no futebol brasileiro, de uma permanência longa? A gente vê ele balançado com uma proposta do futebol árabe. Ele teve um período muito longo, né, no futebol português, no Braga. Mas, bom, depois de uma primeira temporada de sucesso no futebol brasileiro, a proposta financeira do mundo árabe parece que já é um pouco sedutora para o Arthur Jorge. Você consegue traçar um paralelo de uma longevidade maior do Arthur Jorge nesse trabalho, ou você imagina que é o momento mesmo dele talvez compor essa parte financeira na própria carreira? Eu gostaria, mas diante dessa incerteza já imediata, logo após um primeiro ano, uma primeira temporada de muito sucesso, eu já começo a ficar na dúvida, sabe, Paulucci? Porque pode estar acontecendo, pode estar havendo um certo receio do Arthur Jorge justamente por essa política de gestão de reformular elenco. Porque ele sabe, ele pode estar... Estou aqui conjecturando, tá? Sim, claro. Porque a gente não tem dicas precisas dos personagens envolvidos. Eu vou ter que reconstruir todo o meu trabalho, eu vou ter que pensar ano, né? tudo, todo ano eu vou ter que fazer isso, porque os jogadores não vão ficar. Mas ele já não sabia disso? Não sei. Não sei se ele já estava preparado para isso. É que me causa realmente estranheza esse momento de dúvida do Arthur Jorge, porque o ambiente era muito favorável para não ter essa dúvida. Exato. Né? O ambiente era muito favorável. Ele poderia até saber já desse padrão de gestão do Botafogo e do Textor. Mas talvez, ganhando o que ganhou, talvez ele se sentisse no direito de agora pedir outras garantias. É uma negociação que realmente eu não esperava essa dificuldade. Não esperava ver essa dificuldade. E gostaria muito de ver ele fazer uma sequência no Botafogo, como o Abel Ferreira faz no Palmeiras, como o Vojvoda faz no Fortaleza. Como o Bahia, inclusive, está dando esse sinal com o Rogério Ceni, apesar dos momentos difíceis que o Rogério Ceni viveu no Bahia, né? Então, mas ofereceu essa estabilidade ao Rogério Ceni para começar mais um ano, pensar nas soluções, né? Você acreditar no potencial. E eu gostaria de ver o Arthur Jorge tendo um trabalho longevo no Botafogo. Seria ótimo. Eu sou um defensor disso. Eu não sou um resultadista. Eu entendo assim, para cada caso cada caso é um caso, né? Não sou totalmente contra demissões de técnicos, mesmo sendo por um período curto. Tem momentos que você enxerga, não vai dar certo, não está dando certo, não está tendo encaixe, as respostas não estão acontecendo, não há perspectiva, ok. Mas a maneira como a gente faz aqui, ela é muito nociva. A qualidade do futebol que é praticado no futebol no Brasil, no nosso território. Então, quando você tem trabalhos mais longevos, com um pouco mais de tempo, você vai ter times mais bem entrosados, você vai ter um jogo mais encaixado, você vai ter a capacidade de proporcionar algo mais interessante para o público, né? Para a audiência. Então, é até mais justo de analisar trabalho dessa maneira. Então, eu torço sempre por trabalhos longevos no futebol brasileiro. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa na perspectiva de um treinador como esse, de querer crescer também, talvez para outros mercados, ir para um mercado, por exemplo, como se especulou do Catar, por mais que pode ser uma opção por dinheiro, e isso é inquestionável, o direito que a pessoa tem isso, mas a vitrine para ele vai ser muito melhor aqui, né? Seria muito mais interessante a manutenção no Botafogo para ficar mais 1, 2 anos, quem sabe, construir uma história desportivamente para, quem sabe, alçar outros voos. O que foi diferente do Luiz Castro, né? Porque o Luiz Castro, ele já é um treinador mais velho, e veio uma proposta absolutamente milionária para treinar o Cristiano Ronaldo. Então são outras características de negociação, de uma negociação que o Textor também tentou fazer nesses moldes, né? Fala,
mostra, eu faço uma contraproposta, se você aceitar, beleza, se não aceitar, tudo bem. Nesse caso não deu certo, o Luiz Castro acabou optando pela ida à Arábia Saudita, coisa que não aconteceu na negociação, por exemplo, com o Júnior Santos. O Júnior Santos também pediu, fez declaração, não sabia se ia ficar, sentou-se, fez uma proposta, o Júnior Santos ficou e acabou sendo o jogador do gol do maior título da história do Botafogo. Agora a gente fala dessa inconsistência, né? Dessa insegurança que o Arthur Jorge pode permanecer no Botafogo, mas a gente fala com uma certa segurança, né? Eu acho que ninguém está acreditando muito que o Botafogo vai precisar de um novo técnico para 2025. Nesse cenário de que o Arthur Jorge deixa o Botafogo e vai para o futebol árabe, o Botafogo também sai atrás nesse planejamento para 2025. E aí qual seria a estratégia do Textor para buscar um treinador nos mesmos moldes? Para não ter uma mudança de jogo também muito drástica. O que vocês imaginam que poderia ser uma solução caso o Arthur Jorge realmente não permaneça para 2025? É difícil, Paulo, porque aí você parte realmente de um outro perfil, né? Você parte de uma outra característica. Remontar um trabalho que não precisa ser remontado. Pois é. É muito louco, mas assim, as decisões são pessoais, né? Isso aí que vai ditar o rumo dessa prosa. Mas saindo o Arthur Jorge... Quando há um encaixe de uma química, né, como a gente viu nesse trabalho do Arthur Jorge, qualquer outro nome não vai ter o mesmo encaixe. Vai ter que construir o próprio ambiente de trabalho, inclusive com outros jogadores. Então, passa a ser um grande ponto de interrogação. Eu tenho de maneira de bate-pronto assim um nome para te oferecer. Talvez mais o estilo de jogo, né? Parecido com o Arthur Jorge. Eu acho que o Botafogo iria, no caso de o Arthur Jorge não ficar, fazer a mesma metodologia para buscar o Arthur Jorge. O Botafogo demora. O Botafogo coloca a Libertadores em risco. Né? O Botafogo faz as duas primeiras... Faz a fase de pré-Libertadores. Primeiro com o Nunes, depois com o... Caramba, me faltou o nome dele, que substituiu o Nunes. Bruno Lage. Não, o Nunes na pré-Libertadores. Virou técnico do Juventude. Matias. Perfeito, Fábio Matias. E ele fica até a segunda rodada da primeira fase de Libertadores. O Botafogo perde as duas partidas, né? Então o Arthur Jorge só chega na terceira rodada da primeira fase, da fase de grupos da Libertadores. Ele chega no jogo de altitude. Ele chega no jogo de altitude contra a LDU, perde o jogo, ele já chega, inclusive, colocando quatro atacantes na frente, mudando completamente a maneira do Botafogo jogar. Na verdade, foi a segunda partida, né? A primeira partida foi com o Matias contra o Júnior Barranquilla, a segunda foi contra a LDU, e aí na terceira, contra o Universitário, o Botafogo ganha e começa a história vitoriosa na Libertadores. Mas o Textor e o departamento de scout do Botafogo, o Taro Arruda, eles esperaram. Eles colocaram o campeonato, de certa forma, em risco para ter o nome certo, para olhar com atenção o mercado de fora, para buscar uma peça. Tanto que quando o Arthur Jorge é anunciado, foi uma sensação muito parecida com a do Abel também no Palmeiras, né? Quem é esse treinador? Vamos ouvir os setoristas de Braga para saber quais são as características dele. Eu imagino que numa negativa do Arthur Jorge, coisa que eu acho que não vai acontecer, eu acho que o Arthur Jorge vai acabar ficando, o Botafogo, por mais que haja pressa, porque tem uma Supercopa do Brasil no dia 2 de janeiro e no final 2 de fevereiro, no final de fevereiro já tem a Recopa, fora o Super Mundial no meio do ano, o Botafogo iria com atenção muito específica para tirar um coelho aí de uma cartola, como foi como o próprio Arthur Jorge. Quando a gente fala desse perfil que é específico, é fato. Não é tão simples você encontrar no mercado de treinadores que tenham esse conceito de jogar com 4 homens de frente. Sabe? Que não é um 4-2-4 em alguns momentos, mas que exige um comportamento tático sem a bola exemplar. E esses jogadores todos executaram com excelência. Né? Foram de uma disciplina tática que fizeram no Botafogo um time competitivo, mesmo jogando com 4 homens com características extremamente ofensivas. Então, a recomposição defensiva do Almada, a recomposição defensiva do Savarino, do Igor Jesus e do Luiz Henrique, se não fosse isso, o Botafogo ia ficar um time extremamente exposto, como foi, inclusive, o Botafogo da estreia. Sim. Né?
mas porque esse encaixe não é de maneira imediata, Claro. mas ele acreditou naquilo que ele pensa sobre futebol e convenceu os jogadores a executarem isso em campo. Então você tira esse cara, você já tira um estilo de jogo que funcionou e que foi muito bem administrado pelos jogadores. Quando sai o Almada, voltando à questão do Almiron, será que o Almiron vai ter também esse mesmo comportamento tático? De recompor sem a bola, de fechar corredor de campo? Cara, o Botafogo foi um time técnico e operário ao mesmo tempo. Interessante. Isso aí é treinador, é dentro do técnico. Qual outro técnico vai conseguir extrair isso desses jogadores? E isso estava tão automatizado que na expulsão do Gregory na Libertadores, teve um momento que não sei se algum jogador do Galo sente, ou se é uma lateral, que aí o Arthur Jorge chama o Marlon para mostrar os comandos, só que ele percebe que os comandos já estavam meio que automatizados. O Luiz Henrique naturalmente já tinha puxado para lateral, o Savarino já tinha virado volante, o Almada já estava recompondo ali em primeira linha de volante, então... O Marlon recuou fazer uma linha de 3. De 3, pois é. De 5, virou um zagueiro central, o Marlon, né? Então essa coisa de ser operário também mostra, né? Foi colocada nesse elenco de um jeito quase que automatizado. O time sabia o que fazer, não só ofensivamente, quanto também defensivamente. Pois é, e daí a importância dessa permanência do Arthur Jorge. Quem não fica no Botafogo é o Gatito Fernandes, goleiro paraguaio que acertou com o Cerro Porteño, depois de uma história belíssima no Alvinegro Carioca. A gente vai para o intervalo do Redação Sport TV com outro ídolo gigante do Botafogo, Jairzinho, furacão da Copa de 1970, completou 80 anos ontem, dia 25 de dezembro, foi campeão com o Botafogo em 1968, jogou mais de uma década na sua primeira passagem pelo Glorioso. A gente vai para o intervalo relembrando um gol histórico na Copa de 1970. O Jairzinho fez gol em todos os jogos naquele Mundial e um deles, inesquecível, foi contra a Inglaterra na primeira fase com um passe do Pelé. Redação AM, a gente volta já já. Bola movimentada, desce Carlos Alberto pela direita, cruzou no centro para a Tostão, ajeitou, virou, chutou, comprou corpo, entretanto de Labone, a bola estira, volta para ficar com Tostão outra vez, recebeu, dominou, empurrou na ponta esquerda para Paulo César, dá para Tostão, escapou de um contrário, outra pinta em cima de Valdemur, escapou também de Wright, levantou para Pelé, ajeitou, dominou, derrubou para Jair, depois chutou, para a festa e delírio da torcida brasileira em nosso querido Brasil. Miguel Almiron, jogador paraguaio de 30 anos, destaque da seleção do seu país, que atua na equipe do Newcastle desde a temporada 18-19, não deve ficar no clube inglês. Essa é a tendência já falada pela imprensa britânica há algum tempo. O jogador tem despertado o interesse de diversas equipes, tanto do Brasil e também do futebol europeu, mundo árabe. É o cara que é titular da seleção do Paraguai e jogou durante muitos anos um time que é um dos principais da Premier League. Só para vocês terem uma ideia, o Almiron, ele tem uma média de 40 jogos por temporada. A exceção da primeira, né, 18-19, que ele joga 10 jogos, na 19-20 ele joga 42, na 20-21, 39, na 21-22, 32, na 22-23, 41, na última temporada jogou 45 jogos. Então é um jogador que tem números bem interessantes, números bem significativos a respeito da quantidade de jogos e é o titular incontestável até esta temporada. Neste ano, ele não tem tido tantos minutos. Por exemplo, a sua última partida foi no dia 21 de dezembro, na vitória do seu time por 4-0. E ele atua apenas 17 minutos, como havia atuado contra o Brentford alguns dias antes por 13 minutos. Então você não tem tido o Almiron jogando tantos minutos nesta temporada com a equipe do Newcastle e a expectativa é que ele seja negociado nessa janela de verão aqui no futebol
sul-americano, janela de inverno no futebol europeu. E o Botafogo aparece como um dos interessados. A imprensa paraguaia vem tratando sobre esse interesse do Botafogo há alguns dias. Hoje, aqui até meu parceiro Medeiros também trouxe essa informação, a gente também pôde verificar aqui também no canal que o Botafogo tem interesse no jogador. Mas em que pé anda a negociação? Se já tem uma proposta formal? O Botafogo tem mantido um sigilo gigantesco em relação a que pé anda a negociação com o Almiron. Se já tem uma proposta enviada, se já não tem uma proposta enviada. E eu, como sempre faço, eu vou nessa linha das apurações que a gente faz aqui diretamente com o clube. Mas é um jogador que realmente interessa ao Botafogo, mas também interessa a outros clubes. Não é uma negociação que você pode colocar como fácil. Talvez você tendo o John Textor como um sócio de um time da Premier League, isso possa facilitar numa negociação com a equipe do Newcastle. Mas aí você tem que tentar convencer o jogador a vir atuar no futebol sul-americano, que, como eu falei anteriormente, ainda ele tem mercado no velho continente. Algumas equipes brasileiras também já demonstraram interesse no Miguel Almiron, então é um jogador diferenciado, que pode atuar na posição ali que você tem hoje, uma provável saída do Thiago Almada. Ele atua ali, pode atuar como ponta, pela esquerda, pode atuar como camisa 10 por dentro, pode atuar pela direita. É um jogador com uma altíssima qualidade. Ah, Tef, mas isso mata a negociação com o Muniain? Não, uma negociação com o Muniain também segue em paralelo. O Botafogo continua conversando com o jogador, ainda sem avanços nos últimos dias. Pelo menos até hoje, né, dia 25 de dezembro. É bom a gente sempre colocar aqui até hoje, né, para não termos nenhum tipo de palavras distorcidas do que a gente tem falado aqui no canal. Se a negociação com o Miguel Almiron andar, é um jogador que pode sim fazer a diferença com a nossa camisa. Pela sua qualidade técnica, é diferente o Miguel Almiron. É muito diferente. Até respondi um torcedor no Instagram, quando eu postei essa informação lá naquela rede social, falando de... mas os números dele tem poucas assistências, poucos gols. Às vezes, o torcedor, ele acaba se baseando pelo ao gol. O jogador tem 8 assistências e 5 gols em 127 jogos. Pouquíssimo. Mas, se você pega os números frios do Almada, você não tem tantos gols e tantas assistências. Mas o volume que esse jogador deu para o Botafogo é gigantesco. Então, a gente não tem que se basear por apenas números de gols e números de assistências, e sim pelo que o jogador pode proporcionar à equipe em relação à sua dinâmica, à sua qualidade de jogo. É isso que o departamento de scout faz. Ele analisa todos esses pormenores. Se você analisasse apenas os números frios do gol, cara, não precisava de scout, né? Você olhava, dei 10 gols, 10 assistências em 20 jogos, é craque, pode trazer. Assim que seria muito mais fácil de você analisar. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. E claro, o Almiron é um jogador com valores altíssimos e a gente tem que analisar também a idade. Isso tudo o Botafogo analisa. Você não pode pagar uma quantia gigantesca para um jogador que talvez não tenha valor de revenda. E isso o Botafogo analisa muito bem. Até mesmo esses são os pontos que o clube estuda, né, para tentar ali um avanço em relação a Miguel Almiron, jogador de 30 anos da seleção do Paraguai. Gatito Fernandes está indo para a equipe do Cerro Porteño. O contrato só pode ser assinado a partir do dia 1º de janeiro, porque ele tem vínculo com o Botafogo até no dia 31 de dezembro. O Alvinegro já tinha conversas bem avançadas com o arqueiro paraguaio para uma renovação contratual, mas nos últimos dias o Cerro Porteño entrou na briga. Time do seu país, time que ele tem uma ligação sentimental muito grande e fez uma proposta de 3 temporadas com um bom salário. E lá ele vai brigar pela titularidade com o Jean, goleiro que passou pelo Bahia, passou pelo São Paulo e há alguns anos é o titular absoluto da equipe do Cerro Porteño. Não é certeza que o Gatito será titular, até ia falar isso no giro de notícias, mas depois eu fui olhar, realmente o Jean é titular bem e ídolo, né, da torcida do Cerro Porteño, e o Gatito vai brigar com ele pela titularidade da equipe do seu país. Então isso meio que fez a diferença. Um contrato de 3 anos, o Botafogo conversava para mais 2 anos de vínculo com o goleiro paraguaio, e houve essa situação, né, dele receber uma proposta da sua casa, do seu país, e o projeto Copa do Mundo também influencia bastante. E lá ele vai brigar pela titularidade. Aqui no Botafogo seria certo que ele ficaria ali em stand-by em relação ao John. O Botafogo vai ao mercado atrás de um novo goleiro. Léo Link é um dos alvos do clube, né, há algum tempo essa informação já foi passada. O clube quer um goleiro que possa, numa eventualidade, assumir a titularidade sem sentir o peso. Um goleiro que até não precisa ser um goleiro veterano, né? Um goleiro acima dos 30. Não, um goleiro que tenha uma boa idade
e que se assumir a titularidade numa ausência do John, alguma coisa, né, um cartão amarelo, numa convocação, ou realmente ele estiver poupado, que ele já tenha pelo menos algum tipo de rodagem. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O Newcastle definiu aí o valor que quer pelo Almiron. O Newcastle quer aí 10 milhões de dólares, o que daria cerca de 60 milhões de reais. O Botafogo fez uma sondagem ao Newcastle, chegou até, né, a focar mais no Almiron, desejar bastante esse atleta, diria até que avançou um pouco daquela questão de só interesse ali, já está preparando uma proposta, mas o clube não quer fazer um investimento alto num jogador de 30 anos, que dificilmente dará retorno financeiro a médio prazo para o Botafogo. Lembrando que o Botafogo negocia, mas de maneira inteligente, buscando jogadores que tragam retorno. O Newcastle pede aí cerca de 61,5 milhões de reais, né, a cotação do dólar hoje, mas o Botafogo ainda seria preciso convencer o Almiron de voltar para a América do Sul, de atuar no Brasil. Então o Botafogo, sabendo disso, sabe que é uma coisa difícil. O atleta deseja continuar na Europa, porém o Botafogo vai tentar a contratação do jogador. O Almiron não vem sendo titular no Newcastle, né? Se for pegar os pontos aí positivos pro Botafogo, ele não vem sendo titular no Newcastle. Existe expectativa que ele seja negociado e vamos ver se ele vai se interessar em jogar no Glorioso. Na última temporada ele só fez 10 partidas pelo clube inglês. Então tá aí, realmente uma situação complicada. Eu acho que seria um baita jogador para substituir o Almada, mas é claro que o Botafogo tem que ficar de olho aí na questão dos valores, se vai compensar ou não um jogador de 30 anos, na questão também de render em campo. Eu acho que ele vai render, mas ele só jogou 10 partidas aqui na última temporada, e também se o jogador quer vir pro Brasil, né? Pelo que parece, ele quer continuar na Europa, então vamos ver como vai andar essa negociação. Bom, Botafogo rejeitou 3 propostas por Igor Jesus e o Botafogo só negocia aí por pelo menos 30 milhões de dólares, tá? Igor Jesus, pô, cara, craque, joga muito, jogador de seleção, joga muito no Botafogo. O Botafogo não quer negociar por menos de 184 milhões de reais na cotação atual, ou seja, 30 milhões de dólares. Ainda segundo aí o Wellington Arruda, que trouxe essa informação, Igor Jesus está muito feliz no Botafogo e tem o desejo de disputar o Super Mundial com o Fogão. No entanto, a situação segue indefinida e mais propostas podem chegar. Inclusive o Newcastle do Almiron queria também o jogador Igor Jesus, muita proposta de fora chegando pelo atleta. Vamos ver aí qual será a decisão nos próximos dias. Não é um jogador que eu acho, assim, insubstituível, mas é um jogador muito importante, jogador essencial pro Botafogo hoje. O Botafogo tem que correr no mercado para repor saída de Almada, para repor saída de Eduardo, que era do banco, até o próprio Tietê. Você vê que o volante é uma situação que a gente tá bem encaminhado ali, mas assim, tem que repor, tem que trazer zagueiro, tem que trazer goleiro. O Botafogo tá moscando aí, cara. Vambora, Botafogo, vambora, principalmente no meio campo, precisa de reforços. E se o Igor Jesus sair, vai precisar no ataque também. Vou trazer aqui alguns números do Miguel Almiron, exatamente para o torcedor do Botafogo ter a noção de que no Brasil o Almiron deita e rola, tá? É bem simples assim, deita e rola. Ó, Miguel Almiron pelo Newcastle, não vou pegar as temporadas todas, tal. Vou pegar, por exemplo, a temporada 22-23, que foi uma das melhores temporadas do Almiron com a camisa da equipe inglesa. Foram 96 jogos na temporada desde 22-23, né? 66 como titular, 96 jogos. Na verdade, aqui esses dados, galera, Miguel Almiron desde a temporada 2022, tá? Nessa temporada não tem atuado muito. Então ele tem no total 96 jogos, 66 como titular, 16 gols, 7 assistências, 15 grandes chances criadas, 79 passes decisivos, 85% de acerto no passe. Isso é um número muito elevado jogando na Premier League desde a temporada 22-23. 146 finalizações, 47 no gol, 66 dribles certos. E olha, é um jogador que, assim como o Luiz Henrique, tem uma característica interessante de realizar desarmes. Ele tem 126 desarmes. A nota SofaScore do Almiron, 7. Isso jogando, repito, Premier League pelo Newcastle. Almiron pode ser o substituto para o Thiago Almada. Tem alguma produção? Passou uma criança aqui? Ih, rapaz, a criança tá danada, é minha filha mesmo. Gente, então Almiron, interesse real do Botafogo no jogador do Newcastle, pode vir a ser um substituto bem mais interessante para o Almada do que, por exemplo, o Muniain, que é um jogador com classe, mas vem mais para ser um substituto do Eduardo ou do Oscar Romero, tá certo? Técnico entre os 5.
A gente está vendo agora os números do Arthur Jorge nessa temporada. Foram 55 jogos, 31 vitórias, 15 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 9 derrotas e um aproveitamento de 85,4%, coroado com os 2 títulos importantes. É o melhor técnico entre esses 5. Qualquer coisa diferente do Arthur Jorge é para desmoralizar a eleição. Exatamente, porque a gente está falando de um cara que consegue ganhar o torneio mais importante do continente, ao mesmo tempo que ganha a liga mais rica e mais importante também do continente, feito que só o Flamengo tinha conseguido em 2019, o Flamengo de Jorge Jesus e o Santos de Pelé lá na década de 60. Então acho que é inquestionável que o Arthur Jorge tem o melhor trabalho do futebol sul-americano na temporada, e é muito exaustivo pensar nesse processo que vem desde a final da Libertadores. Cara, em resumo do que eu vi no vídeo com vocês aqui, eu traria o Almiron sim, um cara que tem os números que ele tem na Premier League aqui no Brasil, deitaria. Por sinal, esse trecho ia pro outro vídeo anterior, o que foi na hora do almoço, mas eu esqueci de colocar aqui, então peço perdão para quem viu a chamada do outro vídeo, eu introduzindo o vídeo falando do Almiron e não tinha os números dele no vídeo, os scouts dele, né, no vídeo. Agora tem aqui nesse vídeo. Números sensacionais para uma Premier League, que é o mais alto nível do futebol mundial atualmente. E esse cara jogando no Brasil com esses números na Premier League, ele vai deitar e rolar, né? Vale lembrar que jogadores como Luiz Henrique eram jogadores da Espanha, num time pequeno, às vezes eram titular, às vezes era reserva. Outros jogadores que hoje são soberanos no Brasil: Pedro era reserva na Itália, Gerson reserva na Itália, reserva na França, Gabigol reserva na Itália, reserva em Portugal, né? Nós temos aí outros jogadores de vários clubes que não tiveram tanto espaço assim em suas ligas europeias que disputaram, e não era a Premier League, era uma liga espanhola, portuguesa, francesa, às vezes ucraniana, às vezes, né, bem inferiores à liga inglesa, que é mais forte. Não se destacavam lá, chegavam aqui no Brasil, jogavam o fino da bola. Imagina um cara que se destaca, né? Esse ano não, esse ano tá em baixa, mas que até o ano passado se destacava na Premier League. É um cara que aqui no Brasil tem nível suficiente para jogar muita bola. Bom, Gatito, infelizmente, deu aquela chuchada no nosso Natal, né? Lá pela meia-noite e pouca, o Cerro Porteño divulgou o reforço do Gatito. Eu falei aqui, não vou ser hipócrita, seria bom manter ele, porque é um cara que tem uma experiência absurda, identificação sem igual com o Botafogo. Ele é hoje botafoguense, as filhas são botafoguenses, né? O cara fez a família dele se formou e evoluiu no Botafogo. Ele chegou aqui, vamos dizer assim, solteiro, namorou, casou no Botafogo, pediu em casamento a esposa no gramado do Newton Santos. É um cara que, as filhas nasceram aqui. Ele é apaixonado pelo Botafogo, e eu sei que ele só sairia do Botafogo. Tinha aí negociações avançadas com o Fogão para renovar, até reduzindo o salário, mas ele só sairia do Botafogo se fosse para ir pro Cerro Porteño. Fosse Boca, Cruzeiro, Corinthians, Olímpia, River Plate, ele não iria. Mas pro Cerro é aquela questão do clube de coração, clube que revelou, clube que o pai dele jogou. Então tem toda a questão emotiva que mexe com o cara, e tá em casa. Não tem nenhuma mágoa com relação ao Gatito. Vá ser feliz, Gatito. Aqui você nos fez muito feliz também. O seu legado tá aqui. O seu ciclo se encerrou em grande estilo, com 2 títulos gigantescos que você sempre mereceu. Lutou e finalmente eles vieram. Parabéns e muito obrigado, Gatito. Tamo junto. Cara, sobre o Muniain, que citaram ali com relação à comparação com o nosso querido Almiron, eu também acho que o Almiron é mais jogador do que o Muniain. Estilos diferentes. O Almiron é mais agressivo, o Muniain é mais cadenciador, né? Mas ambos jogariam muito e até juntos também. O Muniain poderia muito bem ser o cara de tocar a bola no meio campo, cadenciar, achar os espaços, como o Romero mesmo faz. Já fez várias vezes na Libertadores com o Júnior Santos, aquele passe rasteiro, quebrando linhas. E o Almiron, um cara de agressividade, como é o Luiz Henrique. Na ponta direita, ele poderia ser na esquerda, sem nenhum problema. Então, acho que jogariam bem até juntos, se fosse o caso.
Mas se eu fosse ter que escolher entre os dois, eu preferir o Almiron. Mas qual assunto pode falar aqui no programa, no vídeo de hoje sobre os programas que a gente assistiu? Eu acho que... o Igor Jesus, eu acho até que 30 milhões é baixo, para um cara que hoje é titular da seleção brasileira, camisa 9 titular da seleção. É um cara que, campeão brasileiro da Libertadores, com protagonismo. Acho que 30 milhões, eu acho, lógico, menos que isso, impossível. Acima disso, acho justo. Mas acho que 30 milhões eu não venderia. 35 eu acho que já vale, que é passa de 200. Então já vale, tá? E é isso, pessoal. Fico por aqui, tá? Encerro o vídeo por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, que são 4 planos. Tem planos de R$3, de R$5, de R$15. Tem planos muito baixinhos, valores bem simbólicos, pequenininhos, menos que uma coquinha KS na rua, que um salgado na rua, que um fandangos. Você compra, você paga, quer dizer, um plano de sócio mensal aqui, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem, fazendo um bom serviço todos os dias com muito conteúdo sobre o Fogão, tá? Um abraço a todos, obrigado pela audiência, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.